Fala galera, beleza? Como eu falei há 2 semanas atrás, nós chegamos a 1k de inscritos, então eu resolvi fazer um vídeo especial respondendo as suas perguntas sobre Shumatsu no Valkyrie. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que tá apoiando o canal, se inscrevendo e curtindo o conteúdo. Isso me motiva a continuar produzindo mais conteúdo e melhorar cada vez mais. E novamente eu faço mais um agradecimento especial aos inscritos, um salve para todos. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E a primeira pergunta é do Caio Mikael. Quem você acha que vai ganhar entre Leônidas e Apolo? Na minha opinião, baseada no meu achismo, eu acredito que o Leônidas vai ganhar essa batalha. E isso é porque eu acredito que as próximas vitórias dos deuses vão ser do Anubis e do Susanoo no Mikoto, que são os únicos representantes de suas mitologias. Então eu acho um pouco improvável que o Loki ou Apolo ganhem as suas batalhas, por exemplo. Mas nada é impossível. Paulo Vitor Paciente escreveu: parabéns meu mano, aí vai 3 perguntas. Valeu meu mano. Top 5 mais fortes do verso. Claramente, em primeiro e segundo, Zeus e Adão. Em terceiro tem que ser o Beelzebub, claro. E a partir do quarto eu já acho um pouco mais debatível, e eu fico em dúvida entre Thor, Buda, Tesla e Poseidon. Mas eu vou colocar o Thor em quarto e o Tesla em quinto. Segunda pergunta, seus personagens favoritos? Eu gostei mais do Sasaki, do Jack, do Shiva, do Raiden e do Bell também. E a terceira pergunta, meus designs preferidos. E se eu for levar em consideração só o design, sem contar a história do personagem em si, eu gostei mais do design do Jack e do Qin Shi Huang. Eu achei o design deles bem diferenciados dos outros lutadores. Figurante o C7HC perguntou: quais são os humanos que você tá torcendo? Praticamente eu tô torcendo para todos os humanos, mas eu também gosto de alguns deuses, como por exemplo Shiva. Eu achei ele bem carismático na luta contra o Raiden. Mas se for levar em consideração humanos que ainda não lutaram, eu tô torcendo pro Simu Raiha e tô criando muita expectativa sobre ele. E a segunda pergunta, quais são suas 5 obras favoritas? E atualmente, Shumatsu no Valkyrie, óbvio, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Black Clover e Chainsaw Man. Mas se forem as 5 obras que eu já vi durante toda a minha vida, em primeiro tá Naruto, porque foi o primeiro anime que eu assisti, em segundo tá Jujutsu Kaisen, porque o hype tá muito grande, a história é muito boa, e eu viciei nesse mangá. Em terceiro eu coloco Hunter vs Hunter, porque eu acho o universo bem legal e a classificação de poderes como o Nen é muito da hora. Em quarto eu coloco Fullmetal Alchemist, porque sem dúvida essa é uma das melhores histórias que eu já vi em um anime. E em quinto lugar eu coloco Death Note, porque a história é muito épica e me marcou muito. E antes que vocês escrevam aí nos comentários, eu ainda não assisti o One Piece, mas eu sei vários spoilers do que acontece lá. Então, se eu tivesse visto o One Piece, também entraria na lista. As próximas perguntas são do Pedro Lucas. O que a Volund do Kim faz? Basicamente, ela dá capacidade pro Kim ferir um deus, e é só isso mesmo. Afinal, todas as técnicas que o Kim usou contra o Hades já pertenciam a ele. Quais seriam outros ataques pro Shiryu do Kim que você acha que seria legal? Eu não colocaria novas formas no Shiryu, afinal o Kim já tá bem compactado defensivamente e ofensivamente. Mas eu faria o que o Kim fez para vencer o Hades, misturaria 2 formas, criando a forma armadura de espada. Então ele poderia ter muitas técnicas derivadas, misturando suas formas do Shiryu, como a forma de besta, a forma alabarda, a forma de lança e a forma de armadura. E a terceira pergunta, você acha que a terceira season de Shumatsu vai chegar quando? E aqui vai ser anunciado provavelmente, se for anunciado, né, quando a luta da 9ª rodada já estiver praticamente no final, o que vai dar mais ou menos entre uns 7 e 8 meses, já que a primeira temporada foi lançada no meio do ano de 2021 e a segunda temporada chegou no início de 2023 e no meio de 2023. Então minha previsão é que mais ou menos no meio do ano de 2025, por ali, seja lançada a terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie. A lenda do Simon perguntou: quando e como você teve a ideia de criar um canal sobre mangás? Originalmente, eu tive uma ideia de fazer um canal sobre dublagens de mangás, e foi assim que o canal começou. Se vocês verem aí no início do canal, vai ter justamente um vídeo sobre uma dublagem de mangá. Mas à medida em que o tempo passou, eu percebi que eu já fazia análises de mangás juntos de comunidades em outras redes sociais e até mesmo com os amigos, então eu decidi trazer isso pro YouTube, e foi assim que chegamos onde estamos hoje. Mioho IC6IH perguntou: quais humanos você acha que pode ganhar nas próximas rodadas de Shumatsu? E na minha opinião, entre Okita e Sakata Kintoki, pelo menos um dos dois vai ganhar. Isso se os dois não vencerem suas batalhas. E o outro favorito que eu vejo é justamente o Nostradamus, pois desde que ele apareceu, ele é descrito como o Coringa da humanidade e a arma secreta de Brunilda. E quanto a Simo e Rasputin, eu acredito que eles correm por fora. Agora vamos à pergunta do Lucas Lima. Se você pudesse selecionar um deus e um humano diferente como escolhidos no Ragnarok, quem seria e por quê? Essa pergunta é bem pessoal, pois todo mundo colocaria um deus diferente ou um humano diferente. No meu caso, eu gostaria de ver mais deuses egípcios, já que até agora já estamos na 9ª rodada e o Anubis nem sequer deu as caras, então eu colocaria pelo menos, nem que se fosse na plateia, um pouco de deuses egípcios ali. Provavelmente ou Set ou Ra, alguma coisa
coisa assim mais ou menos. Osiris, poderia ser qualquer um. E pelo lado dos humanos eu colocaria alguns personagens femininos. E já tem muitos aí, inclusive em outros mangás, como por exemplo Joana Dark, Elizabeth Báthory, Cleópatra e por aí vai. Poderia ser algum desses. Gabriel DR9LN perguntou: quais você acha que vão ser as próximas lutas? Na minha opinião, vai ser Odin vs Rasputin, duelos de magos, Anubis vs Nostradamus, afinal o Nostradamus estava preso no Helheim e o único deus restante do Helheim é o Anubis, Sakata Kintoki, que é meio dragão, e Sigurd, o herói matador de dragões, Loki vs Okita, devido à tretinha que eles tiveram ali no anime, e eu acho que isso não foi em vão, acho que um vai lutar contra o outro por causa disso, e Simo Haiha vs Susanoo no Mikoto, e aqui, justamente, eu acho que o Simo vai ter que lutar com o Susanoo, porque na minha opinião o Sakata vai acabar enfrentando o Sigurd de alguma forma. Lucas Lima mandou outra pergunta aqui: se você fosse o criador do mangá de Shumatsu, que poder você daria pro Volume da Brunilda? E o nome da Brunilda significa armadura de batalha, então eu colocaria algo relacionado a isso. E dos lutadores que sobraram, na minha opinião, se a Brunilda for fazer o Volume com um deles, vai ser com o Sakata Kintoki. Então se ela for cobrir o corpo do Sakata com uma armadura, essa armadura deve ser no mínimo a defesa mais forte de Shumatsu, e isso que eu ainda vou considerar que ela deve dar algum poder ofensivo ao Sakata Kintoki. Anlex perguntou: você acha que tirando Hércules, o Jack tancaria algum outro deus? E aqui depende muito. Por exemplo, a Brunilda escalou o Jack para lutar justamente com o Hércules, então provavelmente ela sabia que o Hércules deixaria o Jack lutar na Arena de Londres, o que outro deus provavelmente não deixaria. E se nós compararmos o Jack na Arena de Londres com o Jack em uma arena normal, claramente o Jack da Arena de Londres é muito superior a ele e tem mais chances contra qualquer outro deus, excluindo os tops do verso, claro. Mas se for o Jack sem estar na Arena de Londres, aí eu desconfio que ele perderia para todos os deuses. Samuel Costa 5400 perguntou: você acha que seria o Morte Branca contra o Apollo e Leônidas contra o Odin? Eu acho que 90% da comunidade de Shumatsu achava que seria isso, inclusive eu. A segunda pergunta: você achou broxante o final da luta de Tesla e Beelzebub? A luta em si eu achei da hora, e claro, o Beelzebub tinha um favoritismo a vencer porque os deuses estavam perdendo e era a 8ª rodada, né? Claramente o humano que lutasse ali iria perder, e infelizmente foi o Tesla. Mas a única coisa que eu não gostei no final foi que o autor descreveu que o Tesla foi ingênuo, e isso não faz sentido, pois o Tesla era a mente mais brilhante da história da humanidade. Então não faz sentido o cara ser ingênuo. Parece que só ficaram com preguiça ou não tiveram quadro suficiente, ou tempo, não sei, ou até mesmo foi só erro mesmo. Mas eles não tiveram uma desculpa melhor para fazer o Tesla perder. A terceira pergunta: qual o personagem mais top? E aqui top eu não entendi se você falou sobre força ou sobre design em si, mas se for sobre força vai ser o Zeus, obviamente, e sobre o design vai ser o Jack. E a última pergunta dele: qual é a Volund mais forte? E claramente a arma divina do Buda que ele faz com Zero é a Volund mais forte, a espada do grande Nirvana Zero. Mas se for a Volund dos humanos, são as luvas do Jack, pois tudo que elas tocam podem ferir um deus e consequentemente podem matar um deus, então isso é muito apelão. A próxima pergunta é do Seconds of Love: se fosse escolher uma luta para o grande finale, quais seriam os dois lutadores? E pelo lado dos deuses, obviamente tem que ser o Odin, afinal o Ragnarok é baseado na morte do Odin, então ele tem que lutar na última rodada. E pelo lado dos humanos, eu colocaria ou o Simo Haiha ou o Rasputin, e isso aqui vai só de gosto pessoal mesmo. A próxima pergunta é do Hector Camino: para você, quais são as chances do Nostradamus enfrentar o Odin? E caso isso aconteça, quem você acha que ganha? Para mim, o Nostradamus só enfrenta o Odin se não for na última rodada do Ragnarok, pois o Nostradamus é o Coringa da humanidade. Então, por exemplo, se os humanos ficarem em desvantagem, não faz sentido nenhum a Brunilda não utilizar o Nostradamus, sendo que o Nostradamus é a sua carta mais forte, então ela pode perder o Ragnarok sem utilizar o Nostradamus, se ela ficar guardando ele para a última rodada. E se o Nostradamus enfrentar o Odin, eu acho que o Nostradamus ganha do Odin, e aqui é só achismo mesmo. Do Caio 11 perguntou: você acha que Poseidon foi nerfado na luta contra o Sasaki? E eu não acho que o Poseidon foi nerfado não, só se foi pela própria personalidade dele. Na verdade, se o Poseidon fosse para finalizar o Sasaki desde os primeiros instantes da luta, ele provavelmente venceria, pois o Sasaki não teria tempo suficiente para se adaptar aos seus golpes e sua velocidade. Mas em questão de ataques, eu acredito que o Poseidon mostrou tudo que ele tem sim, afinal o Medusa Lope Demeter tem uma velocidade insana, e o Sasaki conseguiu resistir a esse golpe. E mesmo depois que o Poseidon quebrou a espada do Sasaki, ele não finalizou o Sasaki porque ele não quis, ele esperou o Sasaki fazer o seu Revolund. E só pra constar, essa é a personalidade de Poseidon. Se ele subestimava o Sasaki antes de começar a luta, ele vai subestimar ele até mesmo na hora de sua morte. Não tem como mudar isso. Em 1000 vezes que ele lutasse, 1000 vezes ele subestimaria o Sasaki e acabaria perdendo.
Mas, em todas as obras, os personagens possuem personalidade, e a moral off só serviria para fazer uma análise dos dois, desconsiderando as características principais dos lutadores. E então, como essa é a personalidade do Poseidon, eu acredito que ele não foi nerfado. Pedro Gasperin Motes perguntou: Adão poderia vencer Zeus? Na minha opinião, sim. Era só finalizar o Zeus quando ele nocauteou ele pela primeira vez. De fato, Adão poderia ter vencido Zeus, mas é como eu expliquei na pergunta anterior, era a personalidade de Adão. Mesmo com Zeus nocauteado, ele não iria finalizar o Zeus, pois ele não lutava por ódio e nem vingança. Ele só lutava para proteger os seus filhos. Mas se levássemos em consideração que a moral de Adão estivesse off, aí sim ele poderia ter finalizado Zeus e vencido ali mesmo. Matheus Rocatelli: você acha que vai ter personagens dos deuses que fiquem no top 3 e 2 de Shumatsu? Acredito que Zeus vai ser top 1 ainda. Na minha opinião, o principal deus que pode entrar no top 3 e no top 2 é justamente o Odin, devido ao fato dele ser o líder supremo do panteão nórdico, e eu já disse, eu acho que ele vai ser muito mais forte do que o Thor, então pelo menos no top 3 eu acredito que ele vai entrar sim. Escrevendo em versos perguntou: por que subestimam tanto o Jack, sendo que sua Volund é uma das mais fortes? E é o que eu disse anteriormente, em Londres o Jack realmente é muito poderoso, mas isso não significa que ele é invencível, pois ele ainda assim perderia para os tops do verso, e teria dificuldade com a maioria dos deuses. Mas fora de Londres, aí sim o Jack é subestimado e com razão, pois a sua Volund não serviria para muita coisa, pois a arena não teria tantas possibilidades quanto a arena de Londres. Caio Mikael perguntou: em todas as lutas, para qual personagem você torceu? Na primeira rodada eu ainda estava conhecendo o anime e não torci para ninguém. Na segunda eu torci pro Adão, na terceira eu torci pro Sasaki, na quarta eu torci pro Jack, na quinta eu torci pro Shiva, e na sétima e na oitava eu gostei tanto dos dois personagens que eu não torci para ninguém, eu só queria ver o que aconteceria na luta. E agora na nona eu tô torcendo pro Leônidas. Spider-Man The Formwell perguntou: quem você acha que será o oponente do Simo? Eu gostaria que fosse o Odin, mas eu acho que o Odin vai pegar o Rasputin, então o oponente do Simo vai ser ou Anubis ou Susanoo no Mikoto. Fanny Cópia perguntou: por que o Hércules não lutou pela humanidade? E aqui eu acredito que tem a ver com a personalidade do Hércules, pois como nós sabemos, o Hércules acredita muito na justiça e é um fiel defensor dela, e a partir do momento em que ele se torna um deus, seria errado ele cometer traição com os deuses. E só para lembrar, o Loki vai questionar o Hércules antes de sua batalha, de que lado o Hércules estaria, e o Hércules responde firmemente que o seu lado é onde a justiça estiver. E só para ressaltar, quando Alcides estava enfrentando Ares, Zeus parou a luta e ofereceu a Alcides a oportunidade de se tornar um deus. Alcides disse que aceitaria, mas os deuses nunca mais prejudicariam a humanidade, e então Alcides se tornou Hércules. Então, provavelmente, o Hércules também deve ter pensado nisso, afinal de contas, se ele traísse os deuses, eles poderiam prejudicar a humanidade. Otávio Leal Heckler perguntou: qual deus você acha que é mais mal aproveitado? E na minha opinião, com certeza é o Hades, pois ele teve uma entrada tão legal no Ragnarok e depois ele não correspondeu às expectativas da maioria dos fãs. E a segunda pergunta: qual você acha que vai ser o nível de poder do Apollo? No caso, mais forte que o Hércules ou mais fraco que o Shiva? E pelo que foi mostrado até agora, com a arma divina do Apollo sendo uma das mais fortes do paraíso, eu acredito que ele vai ser mais forte do que o Shiva e possivelmente até próximo do nível do Buda, tendo em vista que o Apollo tem uma velocidade considerável, sua arma divina é bem versátil e eu não me surpreenderia nada se o Apollo fosse até mais forte do que o Poseidon. Vitor Ramon perguntou: além da visão do futuro, o que será que o Nostradamus tem de tão especial a ponto de destruir a Bifrost? E cara, o Buda já teve a visão do futuro e o Kojiro Sasaki já teve a previsão analítica, então se o Nostradamus também tiver a visão do futuro, vão ser praticamente três poderes que se assemelham muito. Realmente, pode ser que o Nostradamus tenha a visão do futuro, mas eu acredito que o poder dele tem a ver com telecinese. Afinal, ele destruiu o portão do Bifrost e o Nostradamus não parece ser um cara muito forte fisicamente, e o Bifrost estava todo rachado, e aquilo não parecia ter sido um soco, parecia que uma enorme pressão tinha exercido sobre o portão, então eu acho que o poder do Nostradamus pode ser telecinese. Kevin de Carvalho Vieira perguntou: quem você acha que vai ganhar, os deuses ou os humanos? Eu acredito que os deuses vão ganhar, mas também é só achismo da minha parte. Taiton BR perguntou: se Kratos fosse um lutador da humanidade, seria um 14-0? Olha, considerando que o Kratos só poderia lutar uma vez, então ele garantiria uma vitória para a humanidade. Agora, se ele lutasse em todas as rodadas, aí seria 7-0, né? Que depois que os humanos vencessem 7, o Ragnarok já teria acabado. Merc RM: você acha que se os humanos ganharem o torneio, será ruim ou bom? Forçado ou não? Eu acho que não vai ser forçado não, afinal de contas os humanos estão se esforçando bastante para vencer os deuses, e da mesma forma os deuses
deuses estão se esforçando bastante para vencer os humanos, então qualquer lado que vencer eu acredito que vai ser justo. Killer593 perguntou qual foi a pior luta na sua opinião e qual foi a melhor luta. A pior luta com certeza foi a primeira, Thor vs Lubu, e não é nem pelo fato dela ser tão ruim, até porque eu gosto dela, mas sim porque ela era a primeira luta do mangá e os autores ainda estavam vendo como eles fariam, como seria um flashback e como funcionaria a escala de poder. E a melhor luta na minha opinião foi da quarta rodada, Hércules vs Jack e o Estripador. Com certeza essa luta envolveu muita estratégia, muitos planos do Jack e ambos os flashbacks foram bem bacanas e o desfecho final da luta foi melhor ainda, com o Jack se rendendo ao Hércules e mesmo vencendo, a plateia vaiando o Jack e mais tarde nos mostrando que o Hércules realmente teve um efeito sobre a personalidade do Jack, Lobo do Ártico. Qual a parte do anime que tem a luta do Tesla? Bom, no anime ainda não tem a luta do Tesla e no mangá, a partir do capítulo 66 começa a luta de Tesla vs Beelzebub. Meu diário anônimo perguntou qual o deus mais fraco? Na minha opinião, o Zero, mas mesmo assim eu não considero ele tão fraco assim ao ponto de ser humilhado por todos os lutadores do Ragnarok, pois o poder dele é se tornar mais forte assim que ele não acerta seu oponente, absorvendo mais miséria. Então, eu não considero esse poder muito fraco não. Qual o humano mais fraco? Bom, sem estar em Londres, o Jack é o humano mais fraco. No entanto, como o Jack lutou em Londres, o Raiden é o humano menos forte, na minha opinião. Por que a maioria dos deuses só luta no mano a mano? Bom, isso é porque os editores preferem que as lutas se resumam à trocação de socos. E apesar dos autores terem a vontade de colocar mais poderes nos personagens, eles são limitados pela editora. Por que tanto japa que quase ninguém conhece na obra? E isso se dá pelo fato do mangá ser do Japão, então eles têm que fazer o dever de casa e agradar os fãs do próprio país também. Thorgay Rod perguntou como os humanos perdedores poderiam ter vencido os seus embates. Lubu poderia ter vencido Thor assim que ele destruiu as luvas de Thor e o Mjolnir ficou no chão esperando até ser desperto. E enquanto isso, Thor ficou sem arma divina, então o Lubu teria que ter dado todo o gás que ele tinha para matar o Thor nesse momento, pois depois que o martelo despertou, aí o Lubu ficou sem chance. Já o Adão poderia ter finalizado os Zeus assim que Zeus caiu em nocaute, e mesmo após o Zeus levantar, o Adão esperou que o Zeus entrasse na sua forma final, o modo Adamanto, e se fosse na moral off, o Adão poderia ter finalizado o Zeus sem esperar ele se transformar, mas isso seria difícil de acontecer, pois essa não é a personalidade de Adão. Já na luta do Shiva vs Raiden, no momento em que o Raiden acerta o primeiro Yatagaraçu no Shiva, esse Yatagaraçu deveria ter acertado a cabeça do Shiva, mas o deus hindu conseguiu bloquear com 2 braços, e nós vimos que o poder do Yatagaraçu era tão grande que os 2 braços de Shiva foram arrancados. Então se esse golpe acerta na cabeça, já era pro Shiva. E em outro momento, é antes do Shiva ativar o seu modo Tandava Karma. Os músculos de Raiden começam a se mexer e causa dor a Raiden, mas ele consegue controlar devido à Valkyria Trude, e nesse momento ele deveria ter partido para cima do Shiva antes dele entrar na forma Tandava Karma. Assim ele teria muito mais chance de vencer o Shiva. E por último, na luta do Tesla contra o Beelzebub, a primeira coisa que o Tesla poderia ter feito era não ter revelado todas as informações do Tesla Warp assim que ele acerta Beelzebub com esse golpe. E é claro que isso faz parte da personalidade do Tesla, pois ele acredita que compartilhando as informações, a humanidade sempre irá evoluir. Mas como era uma luta justamente para proteger a humanidade, eu acho que o Tesla poderia não ter revelado suas informações dessa vez, sendo que do outro lado havia um deus com um dos maiores QI de batalha do Ragnarok até agora. E talvez, se o Beelzebub não tivesse o conhecimento prévio das habilidades do Tesla, o último golpe de Tesla poderia ter funcionado. E a última pergunta é do Sukuna Forte. A bênção de Lilith bufou o corpo do Beelzebub ou não? Para entendermos a primeira parte do texto do Sukuna Forte, primeiro nós temos que lembrar do diálogo entre Adamas e Zeus. O Adamas pergunta ao Zeus por que o Beelzebub não usa a técnica do Deus Vazio novamente e acaba logo com a batalha. Mas o Zeus responde que o Beelzebub não tem mais forças o suficiente para usar o Deus Vazio, não lhe resta mais nada. E aqui com essa frase, o Zeus estava se referindo à capacidade do Beelzebub utilizar novamente o Deus do Vazio. Ele não quis dizer que não restava mais força para o Beelzebub fazer nenhuma outra vibração. Beelzebub apenas não poderia mais usar o Deus Vazio, caso contrário seu corpo não aguentaria. Beelzebub então continua utilizando suas vibrações e nesse momento Lilith aparece, o que nos mostra que Beelzebub realmente está bem perto de morrer. E Tesla ainda explica que as vibrações de Beelzebub são um fardo para o próprio
corpo do deus. No entanto, Beelzebub diz a Lilith que ele não está desistindo de sua vida, ele está arriscando a sua vida para poder vencer a batalha. E essa frase é importante para percebermos que Lilith não deu um buff de poder a Beelzebub, ela na verdade estava apenas impedindo Beelzebub de desistir da própria vida, e como Beelzebub não estava desistindo de sua vida, ele estava apenas arriscando ela, pois era a única maneira de vencer o Tesla, a Lilith parou de limitar o Beelzebub. E só para lembrar, a Lilith não impede que o Beelzebub morra, ela só impede que ele destrua sua própria vida, tendo em vista que o Beelzebub sempre tentou criar uma criatura capaz de o superar. E só para complementar, cada ataque que o Beelzebub utilizava após o Deus Vazio realmente estava sacrificando um pouco de seu corpo, tanto que após utilizar o Sorat Tal no penúltimo capítulo da batalha, o Beelzebub entra no último capítulo totalmente na defensiva contra o Nikola Tesla, utilizando apenas o seu escudo de vibrações. E o Tesla estava tão esgotado quanto o Beelzebub, pois o Tesla também foi atingido pelo Deus Vazio parcialmente. E na batalha de resistência, o Beelzebub acabou ganhando, pois ele conseguiu manter o escudo até o final. E pelo que eu interpretei do mangá até agora, eu acredito que a resistência e a durabilidade do Beelzebub já eram parte dele, e não foi a Lilith que concedeu isso a ele. E foi isso, galera, esse foi o vídeo de perguntas e respostas em comemoração a 1000 inscritos aqui do canal, e eu agradeço todo mundo novamente, espero que tenham curtido o conteúdo, espero vocês nos próximos vídeos, valeu, tamo junto e até a próxima!